Fala pessoal, hora de avaliar nome por nome dos jogadores que entraram em campo pela seleção brasileira nos primeiros jogos de Ancelotti. Vamos fazer uma tier list com 4 divisões. Os melhores, e nessa categoria eu só posso colocar 3 nomes, foram bem, razoáveis e abaixo da média. Então bora lá? Bom, aqui então a gente tem todos os jogadores que foram utilizados pelo Carlo Ancelotti, mesmo que tenham entrado por apenas 1 minuto no empate contra o Equador e na vitória por 1-0 sobre o Paraguai. Então, sem mais delongas, começando, vou fazer aqui em ordem de posições, começando então pelo goleiro Alisson. Cara, o Alisson foi pouquíssimo exigido, não, é difícil de avaliar nesse sentido. No primeiro jogo ele tem um erro ali de saída de bola, outro na bola aérea, mas como um todo passou segurança o tempo inteiro. Ele foi mais exigido contra o Paraguai e conseguiu relativamente sair bem, né, dominar, mesmo sob pressão, conseguiu exercer aquilo que é necessário para um goleiro que utiliza os pés, e também quando foi exigido contra o Paraguai, foi bem. Então assim, acho que não foi bem assim no sentido de ter sido muito exigido, mas também não falhou, então aqui não tem muita dúvida, né, acho que vai no razoáveis. O Wanderson, e aí vale só uma ressalva aqui, eu não pensei onde que eu vou colocar os jogadores aqui antes de fazer esse vídeo, tá? Tô indo aqui mais no improviso, nas impressões que eu tive, não busquei número, vai ser bem no olho mesmo, o que eu reparei de cada jogador, de cada atuação de cada jogador. O Wanderson eu acho um pouco mais complexo de avaliar do que o Alisson, porque o Wanderson na primeira partida, ao meu ver, não foi muito bem ofensivamente, mas foi bem defensivamente. No segundo jogo, ele já produziu mais, eu ainda acho que ele arrisca pouco para aquilo que a gente espera de um lateral da seleção brasileira. Eu acho que isso é natural também, agora que ele está tendo os primeiros minutos com a seleção brasileira. Por enquanto, eu vou colocar ele no razoáveis para ver quem vai ficar no foram bem, mas com muita possibilidade de colocar ele no foram bem, porque eu gostei muito da segunda partida do Wanderson. O Danilo não tem avaliação, é porque ele jogou durante 1 minuto, encostou na bola 2 vezes, então nem bom nem ruim, vai ficar aqui no razoáveis. Marquinhos, cara, o Marquinhos acho que vai ficar no razoáveis também, pelo seguinte motivo: ele fez partidas ok, assim, não foi um destaque, e aí a gente vai falar de um dos destaques aqui no próximo nome. Não falhou nem nada, mas também não acho que fez atuações assim esplendorosas. Acho que cabe também no foram bem. Vamos ver aqui quem vai ficar lá, para ver se a gente coloca mais um, se desce um, se sobe outro. Mas por enquanto eu coloco no razoáveis, porque não achei que foram partidas assim magistrais do Marquinhos. Assim, não foi ruim também, acho que caberia ali no foram bem, porque foram atuações seguras, mas quero ver quem vai ficar por ali primeiro, para depois a gente ver se o Marquinhos tá mais ou menos no nível desses caras. O Alex Ribeiro, aí não tem jeito, né? Acho que é unânime, achamos não, porque eu vi a galera falando, pô, agora a gente tem zagueiro. Pô, galera, primeiro assim, né, antes de elogiar o Alex Ribeiro, a gente tem zagueiro há muito tempo. Militão, Thiago Silva, próprio Marquinhos sempre foi muito seguro na seleção brasileira. Gabriel Magalhães, Bremer, zagueiro não falta, ainda tem o Beraldo, o Murilo, que são jovens aí que vem surgindo. A briga vai ser muito boa por essa 4ª vaga, porque eu diria que Militão, Bremer e Gabriel Magalhães já estão lá dentro. Eu acho que o Alex Ribeiro entra muito forte nessa briga, muito mesmo, com o Marquinhos também sendo esse... Acho que vai ficar muito entre esses 5, com a possibilidade aí do Beraldo ser convocado como lateral esquerdo, o Murilo também jogar como zagueiro por ali, que fez uma baita temporada pelo Nottingham, mas enfim, chegando nas atuações do Alex, cara, impressionante, assim, de verdade, a capacidade que ele tem de jogar com os 2 pés. Isso eu falei um pouquinho no pós-jogo, mas realmente me impressionou muito a capacidade que o Alex tem de quebrar linhas. É um zagueiro muito corajoso para sair com a bola. Acho que o Gabriel Magalhães não é tão bom assim, apesar de defender a área. Eu entender que o Gabriel tá no mesmo nível do Alex, até acima. Acho que o Gabriel Magalhães foi a gente esquece, né? A gente tem memória curta, mas a temporada do Gabriel Magalhães foi de top 5 melhores zagueiros do mundo, tranquilamente. Tanto bola aérea defensiva quanto ofensiva. E o Alex também, assim, magistroso por baixo, por cima, rápido, forte. Não sofreu para marcar ninguém. Beleza, foram seleções um pouco mais fracas, até por isso eu acho que a gente tem que ter cautela na avaliação, mas tranquilamente foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira nos 2 jogos que a gente teve. Uma aposta muito certeira do Ancelotti. Não sei nem se é aposta, porque o Alex já vinha jogando muito no Lille e assim, muito impressionado mesmo com a capacidade dele de sair jogando, e para marcar também. A gente tem um zagueiro jovem ainda que vai poder entregar pra gente muito aí nos próximos anos de seleção brasileira. Então, com certeza, Alex é entre os melhores.
Alexandro. Cara, o Alexandro eu vou colocar abaixo da média, com possibilidade de subir aqui pro razoáveis, pelo segundo jogo dele, em que o Brasil, praticamente todo mundo jogou bem, e eu achei o Alex um pouco abaixo. E aí até comentaram no meu último vídeo de que o Alexandro vem de uma sequência muito forte de jogos, e de fato vem. No último mês ele disputou, nos últimos 30 dias foram 8 jogos para um cara, e praticamente todos os 90 minutos. Então assim, para um cara veterano de 34 anos, com certeza isso pesou. Mas apesar de ter sido seguro defensivamente, eu acho que nessa segunda partida que pediu um pouco mais de criatividade, até mesmo na primeira, eu acho que ficou faltando um pouco de um lateral um pouco mais criativo. Então assim, não é que a primeira partida, não é que o Alexandre foi mal assim, nos dois jogos, mas eu acho que em comparação com o restante do time, até por isso eu coloquei abaixo da média, porque eu acho que poucos foram realmente ruins, eu deixo o Alexandre aqui no abaixo da média. O Beraldo, eu vou colocar aqui no razoáveis, entrou relativamente bem na lateral esquerda, uma opção interessante para a gente avaliar aí nos próximos jogos. Ele tem mais capacidade de construção, ao meu ver, do que o Alexandre, é um cara que arrisca mais passes verticais, então pode ser um cara importante e que marca bem também, né? Bom na bola aérea, ainda tem que evoluir um pouco na marcação no 1 contra 1. Por exemplo, se ele vai enfrentar um Lamine Yamal, e já enfrentou, né? Sofreu demais, então tem que ver isso pra gente pensar no Beraldo como titular da seleção, mas entrou relativamente ok. Casemiro foi bem, com certeza, né? Acho que eu não vou colocar ele entre os melhores por enquanto, porque eu acho que claramente no primeiro jogo ele ficou devendo um pouquinho em termos de construção com a bola, mas foi sim um dos melhores do Brasil no segundo jogo contra o Paraguai, dominou o meio de campo, marcação muito boa mesmo, é o que a gente espera do Casemiro, né? E com a bola também, muita tranquilidade para sair jogando, é um cara que traz confiança, experiência, liderança para dentro de campo, então foi muito importante a volta do Casemiro nessa data FIFA. Bruno Guimarães, cara, aí que tá, eu só não coloco ele entre os melhores por causa da primeira partida, mas ele foi bem, pegando a média, porque no primeiro jogo ele foi muito mal, ao meu ver foi um dos piores da seleção naquele primeiro jogo, mas ele foi um dos melhores no segundo jogo da seleção contra o Paraguai. Acho que ele entregou demais assim no meio de campo, foi uma das melhores, se não a melhor partida do Bruno Guimarães pela seleção brasileira. Tudo aquilo que a gente espera dele, a gente vê no Newcastle, ele apresentou com muita capacidade, um box-to-box mesmo, né? E impressionante assim, cara, aí foi um erro de avaliação minha também, há pouco tempo eu colocava o Bruno como primeiro volante, mas não dá, cara. O Bruno tem que jogar com alguém do lado. No Newcastle ele até joga como um primeiro em alguns momentos, é o principal responsável pela saída de bola, mas ele tem muito mais sustentação dos lados. Eu acho isso importante. Por mais que dessa vez não foram 3 volantes, o Casemiro dá uma proteção muito maior, e eu achei o Bruno muito mais à vontade, um time que atua muito mais em transição. Então o Bruno foi bem. Gerson, eu vou colocar em razoáveis, porque não achei que foi uma partida muito acima da média dele contra o Equador, mas também não foi abaixo da média, longe disso. Acho que ele, como eu disse, ficou um pouco deslocado, apesar de já ter atuado ali pela meia esquerda. Eu achei que ele ficou um pouco torto nessa seleção no primeiro jogo, né? Jogando ali praticamente como meia esquerda. Até produziu uma jogada ou outra com o Vinícius Júnior, mas não achei que foi uma partida muito acima da média. E no segundo jogo também ele já entra mais pro finalzinho, então não dá muito para avaliar. Andréas e Andrei, eu vou avaliar aqui junto, acho que não tem muito para falar. Acho que é razoável aqui, sem muito erro, sem muito medo de errar, porque ambos jogaram poucos minutos, né, contra o Equador. Tiveram participação pouca, assim, não dá para avaliar muito bem. Matheus Cunha, eu vou colocar aqui entre os melhores, porque eu acho que ele deu uma dinâmica. Cara, aí que tá. Eu tô na dúvida entre 3 caras aqui para colocar entre os melhores. Mas por enquanto eu vou colocar o Matheus Cunha entre os melhores aqui, porque a dinamicidade que ele deu pro ataque da seleção contra o Paraguai foi muito boa, assim, de verdade. Ele criou muitas jogadas, ele cria o Vinícius Júnior não alcança, aí depois ele vai, cria outra. Um cara que conseguiu circular durante o campo todo, jogou na posição que ele se sente muita vontade, por trás de um atacante, assim, né? Por mais que não fosse um centroavante na frente dele, mas conseguiu fazer uma dupla ali com o Vinícius Júnior, jogar pela esquerda, jogar pela direita, voltar no meio de campo, um cara muito técnico, perdeu um gol, assim, inacreditável, de fato. Ele, claramente, ao meu ver, ele tenta cabecear para trás. Eu não sei se ele achou que o Vinícius Júnior estava mais perto, mas ele foi um erro de... Não sei, não acho que foi de técnica, não, sabe? Eu acho que foi mais de convicção mesmo. Escolha errada do Matheus Cunha, mas, cara, a dinamicidade que ele deu pro ataque foi muito boa. E eu tô na dúvida se eu coloco ele ou o Vinícius Júnior aqui, mas eu vou chegar lá. O Estevão, cara, infelizmente o Estevão foi mal. E aí, uma coisa que a gente até... A comunidade aqui me ajuda muito, né? E realmente... às vezes eu
faço observações, às vezes eles complementam, e uma das pessoas que acompanha o canal falou, pô, o Estevão ficou muito preso na ponta direita. Eu concordo 100%, acho que o Estevão poderia ter jogado um pouco mais por dentro, ele ficou encaixotado diante do Equador, mas assim, não só isso, tá? Eu acho que ele tomou decisões erradas. Por exemplo, quando ele toma a bola no campo de ataque, ele poderia ter finalizado, ele preferiu o passe, que ao meu ver não era a melhor escolha. Fisicamente ele sofreu muito contra o Hincapié, um dos zagueiros do Equador, então coloco o Estevão abaixo da média tranquilamente. Acho que ele mais um aqui foram os piores da seleção naquele jogo, assim, muitas decisões erradas e tecnicamente também muito abaixo. Não tô queimando o jogador, tá? Antes que vocês falem, pô, Estevão aqui não serve pra nada. Não, pera aí. Ele vai evoluir, ele vai ser muito útil pra seleção, principalmente eu acho se ele jogar mais por dentro. Mas aqui a avaliação é só dos 2 jogos. E nesse recorte, eu acho que o Estevão não ficou entre os melhores. Longe disso, né? Ficou entre os piores. Rafinha, infelizmente eu vou ter que colocar o Rafinha aqui no razoáveis, porque não fez uma grande partida, tá? Acho que ficou bem abaixo aqui desses outros que estão aqui acima, Matheus Cunha, Alex, Casemiro e Bruno. Não é que ele foi mal, tá? Ele ajuda a criar, mas eu acho que tecnicamente não foi a melhor atuação do Rafinha. Vi muita gente falando assim, o Rafinha não sabe driblar. Não é isso, até eu falei no vídeo uma coisa parecida, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer, se deu essa impressão. O Rafinha, ele é melhor atacando espaço, recebendo pela esquerda, pronto para finalizar, do que no 1 contra 1. Isso eu tenho convicção. Mas não é que o 1 contra 1 do Rafinha seja ruim. Até eu acho que ele foi bem marcado ali pelo Júnior Alonso. Ele participa da jogada do primeiro gol, apesar de ter sido um erro dele. Erro não, né? Ele perde a bola ali, não tinha muito o que fazer, tinha 3 marcadores, mas assim, não foi uma grande atuação do Rafinha, que, ao meu ver, tem sido o melhor jogador da seleção brasileira nos últimos jogos, tá? Se a gente tirar aqui o recorte contra a Argentina, né? Pegar do ano passado, tanto é que o Rafinha, se não me engano, é o artilheiro do Brasil nas eliminatórias. Então, mas nesses 2 jogos o Rafinha ficou abaixo da média. E aí, cara, eu vou avaliar aqui junto Martinelli e Vinícius Júnior. Por quê? O Vini, ao meu ver, ao lado do Alex, foi o melhor do Brasil no primeiro jogo contra o Equador. O cara que mais criou, foi muito importante. No segundo jogo, ele marca o gol da vitória, mas não fez uma grande atuação. O Martinelli, por sua vez, ele foi um dos melhores contra o Paraguai. Contra o Equador ele não participa muito, mas não faz o gol. Ao mesmo tempo, ele é o cara que mais cria jogar. O que o Vinícius Júnior fez no primeiro jogo, né, contra o Equador, eu acho que o Martinelli fez no segundo contra o Paraguai, só que ainda mais, né? E aí fica difícil da gente pesar qual dos 2 foi melhor. Eu acho que pelo conjunto da obra, por ter sido um jogo talvez um pouco mais difícil, que coletivamente a seleção brasileira não estava tão bem, e por ter feito o gol da vitória, eu vou colocar o Vinícius Júnior entre os melhores, mas assim, com muita dúvida, porque o jogo contra o Paraguai, de fato, não foi um dos melhores do Vinícius Júnior. Mas contra o Equador, se a gente botar na balança, ele foi um dos melhores ao lado do Alex Ribeiro. Mas assim, como eu disse, poderia ser o Martinelli aqui no Foram Bem, entre os melhores. Cara, inclusive eu acho que, eu vou trocar aqui, eu acho que o Vini jogou mais que o Matheus Cunha jogou contra o Paraguai, e o Martinelli foi melhor que o Matheus Cunha contra o Paraguai. Então acho que assim fica mais justo, tá? Quero saber a opinião de vocês, claro, não sou o dono da razão, aqui é só uma avaliação. Se eu pudesse, eu coloquei esse até 3 aqui, só para deixar o desafio um pouco mais difícil, né? Mas assim, claro que se a gente pudesse colocar o Matheus Cunha, acho que tá no mesmo nível desses 3 aqui. E aí olhando aqui, cara, eu acho que eu vou subir o Marquinhos pro Foram Bem. Acho que o razoável aqui tá bem jogadores que fizeram o Beabá, e o Wanderson também. Acho que fica mais justo assim. E aí nessa ordem aqui, eu acho que seria isso. Vamos lá, então, vamos avaliar aqui. Falta o Richarlison, né? Antes aqui, depois eu coloco na ordem. O Richarlison acho que não tem muita dúvida, né? Com certeza, assim, o pior jogador da seleção nessa data FIFA. Gosto demais do Pombo. É um cara que eu acho que vai ser útil para a seleção brasileira. A gente espera que ele retome o nível técnico dele, mas eu acho que o Ancelotti deu uma precipitada em convocar o Richarlison. Ele fez um bom final de temporada pelo Tottenham, ok, mas eram poucos jogos. Foi uma partida ali que ele jogou mais como atuando defensivamente, né, na ponta esquerda contra o Manchester United, recompôs defensivamente bem, mas eu ainda acho que ele precisa de mais ritmo de jogo, precisa de pegar confiança, fazer mais gols antes de ter retornado à seleção. Beleza, não tinham grandes opções, não tinham, mas poderia ter sido convocado Evanilson, o próprio Igor Jesus. Entendi a convocação do Richarlison, mas acho que foi um pouco precipitado e aí não é engenheiro de obra pronta. Eu já falava aqui que eu achava que o Richarlison deveria ter esperado um pouco mais, mas enfim, diante do Equador e do Paraguai, errou praticamente tudo que tentou, domínio, condução de bola, ele não é o cara que para jogar de pivô, não é isso a do Richarlison. O Richarlison é muito melhor atacando espaço, assim como o Rafinha também, cara que se sente melhor, um pouco mais livre, e eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Equador ele ficou muito encaixotado entre os defensores e também quando teve a oportunidade de
de conduzir a bola, não foi bem. Então acho que o Richarlison foi aqui o pior jogador da seleção. Vou subir o Alexandro para razoáveis, porque eu acho que a atuação do Alexandro não foi tão ruim quanto a do Richarlison e do Estevão. Então vou colocar ele aqui. E aí a gente colocar aqui em ordem agora. Eu acho que o melhor da seleção nessa data FIFA, de fato, foi o Alex Ribeiro. Pelo conjunto da obra. O segundo, de fato, eu acho que eu fico na dúvida entre o Vinícius Júnior e o Martinelli, porque, como eu disse, o primeiro jogo do Vini foi muito bom e o segundo do Martinelli foi excelente, mas se você pesar o gol, que eu acho que é um critério importante também, um cara que tá ali para ter a presença de fazer o gol, apesar de não ter sido uma grande atuação, eu coloco o Vinícius Júnior em segundo, depois o Martinelli por tudo que conseguiu criar diante do Paraguai, assim, uma atuação que me surpreendeu, não foi a melhor temporada do Martinelli no Arsenal, questionava, assim, fiquei na dúvida se ele merecia ter sido convocado, porque a gente tinha o Igor Paixão, o Savinho, que ficou de fora, mas ele entregou aquilo que a gente espera de um ponto esquerda pela primeira vez, né, cara? Acho que foi a melhor partida do Martinelli, assim, com a camisa da seleção brasileira. Vocês podem lembrar de outras aí. Aqui não foram bem, Matheus Cunha entrou muito bem, fico na dúvida entre ele e o Casemiro aqui, porque o Casemiro também foi muito consistente, mas pelo que o Matheus Cunha entregou contra o Paraguai, coloco ele aqui um pouco acima. Bruno, pela primeira partida, muito abaixo da média, ele vai ficar aqui atrás dos dois. Marquinhos e Wanderson foi aquilo, né? Marquinhos, acho que eu vou até colocar aqui, porque o Wanderson ele foi relativamente assim, mal com a bola diante do Paraguai, do Equador, mas foi bem diante do Paraguai. E o Marquinhos foi seguro o tempo inteiro, né? O Marquinhos foi aquilo que a gente já conhece, de entrega, não sofreu hora nenhuma, não falhou, foi bem na bola aérea, não foram grandes atuações, o Alex deu uma ofuscada nisso aí, mas eu acho que tá dentro do padrão. No mais aqui o Danilo não jogou, vou colocar aqui o Rafinha acima, o Gerson também aqui acima, o Alisson depois o Beraldo, acho que o resto aqui é mais ou menos isso, né? O Danilo sem avaliação aqui, acho que tá mais ou menos na ordem, o Estevão e o Richarlison foram os piores, com o Richarlison aqui um pouco abaixo. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Concordam com essa tier list? O que vocês mudariam? Quais foram os melhores e os piores jogadores da seleção nesse recorte? Claro que, assim, alguns jogadores eu gostaria de ter visto em campo, como o Antony, o Ederson da Atalanta, até mesmo o Andrés por mais tempo, mas eu preferi avaliar aqui só os que entraram em campo para a gente não fazer nenhuma injustiça, por falar assim, o Ederson perdeu moral com o Ancelotti. Não, acho que depende muito de cada jogo e de cada decisão que o treinador precisa tomar ali na hora. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixe seu like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui.